Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou professora enfermeira e me chamo Dayana. Pessoal, eu vim aqui dar uma aula para vocês de biossegurança. Na verdade, um simples resumo que a gente pode falar de biossegurança. Afinal de contas, pessoal, o que é biossegurança? A definição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir e controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente. CBS 2010. Pessoal, então falando de biossegurança, a gente não pode só pensar na segurança do ser humano, mas a gente pensa na ecologia, a gente pensa no meio ambiente, a gente pensa nos animais e na nossa flora. Pessoal, eu só quero pedir desculpas, porque vocês sabem que a gente grava em casa, então eu quero pedir desculpas por qualquer ruído que tenha a mais aqui na nossa aulinha. Pessoal, então como funciona a biossegurança? Como a gente coloca ela em prática? A gente tem 5 etapas para serem cumpridas, tá? Na verdade, tem mais etapas, tá? Porém, essas são as mais básicas. A primeira etapa, pessoal, a gente tem que avaliar o risco. O risco de onde eu me encontro, do trabalho onde eu estou. Qual o risco que ali eu tenho? Examinar as características dos agentes. Características, se ele é um agente físico, químico ou biológico. Informações sobre esse agente. Se ele é um agente corrosivo, se ele é um agente intoxicante, se ele pega fogo, aonde ele pega fogo, em qual grau que ele pega fogo. 4. Quais são as nocividades associadas? O que ele pode causar em mim? Ele pode ser pode me dar uma dermatite? Ele pode entrar e invadir o meu sistema respiratório? E o 5 é estabelecer a classe de risco. Qual a classe de risco que ele se encaixa? Classe de risco, a gente vai ter a classe de risco 1, classe de risco 2, 3 e 4. A classe de risco primeira, pessoal, nenhum ou baixo risco individual e coletivo. Então a gente não tem risco. Classe de risco 2, risco individual moderado e risco coletivo limitado. Classe de risco 3 é alto risco individual e risco coletivo moderado. Classe de risco 4 é alto risco individual e coletivo. Então, pessoal, se a gente falar agora do coronavírus, em qual classe de risco ele está encaixado? Pensem aí. Na classe de risco 4, exatamente. Ela é um alto risco individual e coletivo. Equipe multiprofissional, quem vai trabalhar, pessoal, na nossa biossegurança tem que ser uma equipe qualificada, formada, de competência e tem que ter treinamento. O treinamento, pessoal, tem que ser prévio nas atividades e tem que ser regular, de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, tá? Tenho que ter esse treinamento em biossegurança, além de técnicas de biosseguranças específicas inseridas no procedimento. Então, eu tenho que ter uma noção básica geral de biossegurança e tem que ter a biossegurança específica naquilo que você faz, aonde você trabalha. Então, qual o uso de EPI certo e de EPCs, tá? A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Técnicas assépticas do local, monitoramento de contaminação e treinamento de resíduos, onde a gente pode colocar cada tipo de resíduo. Instalação e condições do ambiente. A gente tem que pensar nisso também, pessoal. Como é que pode ser a nossa instalação, o nosso ambiente, como é que ele deve ser? Falando de biossegurança. Instalação que atenda às atividades a serem realizadas, incluindo as práticas de biossegurança e contenção referente a cada nível de contenção em biossegurança. Estabelecer um espaço e setor. Qual o setor que você está encaixado, pessoal? Como é que ele é? Como é que ele deve ser? Espaço facilitando a limpeza e descontaminação. Por exemplo, dentro de uma sala cirúrgica. A gente fala em sala cirúrgica, como é que deve ser essa limpeza? Como é que deve ser o ambiente para facilitar a limpeza? Eu tenho que ter parede arredondada. Então a gente facilita a limpeza sendo assim. Como é que deve ser o piso? O piso tem que ser claro. Para quê? Para a gente poder olhar e ver se tá sujo ou se tá limpo. Se tem alguma coisa, algum líquido ali derramado, algum agente, né, que pode ter um pico de contaminação. Isolamento da área, o controle de acesso aonde quem entra e quem sai. Eu tenho que ter esse controle. Quem é que está entrando? Quem é que está saindo? Quem é que pode entrar ali dentro?
Falando de limpeza, pessoal, procedimento definido, desinfecção, disposição dos equipamentos e tipos de bancas, paredes e pisos que devem ser facilitar a limpeza. Eu falei isso antes. Como é que deve ser esse piso? Como é que deve ser essa parede? Como é que faz para limpar isso tudo? Então, eu tenho que ter um procedimento específico. Quem é que vai fazer e como vai fazer? Eu já tenho que ter essa especificação. Tratamento de descontaminação de resíduos, pessoal treinado e autorizado para utilizar o EPI. Pessoal, o tratamento, que é a descontaminação de resíduos, é como é que eu vou limpar aquele local. Eu tenho uma técnica para ser limpa corretamente. Eu não posso só jogar um pano em cima, como a gente faz em casa, né? Ah, tem uma sujeira lá. Pego, jogo o pano em cima, limpo e boto o pano para lavar. Não, eu tenho uma técnica correta para fazer aquilo. E isso é somente com treinamento específico que você vai aprender. Então, quem vai utilizar o EPI, pessoal? Só são as pessoas treinadas e autorizadas para a utilização do EPI. Mas, enfim, o que é EPI? Segundo as normas regulamentadoras da NR6, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça e segurança à saúde do trabalhador. Todo EPI precisa ser autorizado pelo CA, que é Certificado de Aprovação. Perdão, pessoal? Expedido pela Secretaria do Trabalho. Então, para você utilizar um EPI, pessoal, eu tenho que pegar por exemplo, minha luva, né? Luva de procedimento, que o pessoal da saúde usa. Eu pego a luva, ela tem que ter essa certificação, ela tem que ter esse certificado do CA, que somente pelo CA a gente tem certeza que aquilo é um produto, né, legal de ser utilizado, que não vá me colocar em risco. Então, alguns exemplos de EPI, pessoal, é respiradores, tá? Para quem não conhece, são máscaras que a gente utiliza, jalecos, luvas, aí a gente tem sapatos, toucas, luvas né? A gente colocou luva de látex, mas tem vários tipos de luva, então cada local tem o seu EPI específico. E, pessoal, o que é EPC? Tem gente que nunca ouviu falar de EPC, mas sempre viu um EPC. Ah, não sai, eu não sei o que é um EPC, sabe? Sim, você já viu, todo mundo aqui conhece EPC. Pessoal, EPC é equipamento de proteção coletiva. Olha lá a nossa fotinha ali embaixo. Um cone, ninguém nunca viu um cone no meio da rua. Ninguém nunca viu uma placa de piso molhado. Isso é EPC. EPC, pessoal, é um equipamento para todo mundo utilizar. Por exemplo, dentro de um shopping, a gente tem elevador, né, que é acessibilidade, tudo bonitinho, porém, as escadas. Tem corrimão? Precisa de corrimão? Corrimão é o quê? Um EPC. Quem trabalha dentro de um hospital que tem que subir e descer a escada, toda hora fala assim, use o corrimão, você não pode descer, pessoal, sem utilizar o corrimão, porque o corrimão é obrigatório, você tem que orientar a sua equipe, né? A equipe tem que ser orientada a utilizar o EPC, que é o corrimão. Corrimão é um EPC, é legal de utilizar, pessoal, por favor, utilizem EPC. Extintores de incêndio, então também é um EPC, capelas químicas, para quem já viu, cabine de segurança biológica. Pessoal, algumas sinalizações, tá? Então, quando você vê qualquer plaquinha dessas, é sinal de atenção. A gente colocou lá de risco biológico, a gente tem de fogo, não sei se eu consigo utilizar aqui pra vocês. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui, ó, de fogo. Aqui, ó, risco de radiação. Então, a gente tem vários tipos, tá? Eu espero que vocês, né, eu acho que vocês não vão reconhecer todas as placas que tenham na nossa lei, porém, a gente tem que saber que se eu vejo alguma plaquinha dessa, é sinal de atenção e perigo. Não é qualquer pessoa que pode passar por ali. Pessoal, plano de saúde e segurança, todos devem saber. Quando a gente fala de um plano de segurança coletivo ou individual, todos devem saber o procedimento em caso de emergência. Por exemplo, pegou fogo, qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Localização dos equipamentos de emergência, como utilizar os equipamentos de emergência, nomes e telefone de pessoas responsáveis. Todos, sem tirar nenhum, todos que trabalham naquele local devem saber todas essas etapas, tá? Procedimento, onde localizar, como utilizar o equipamento e o nome e telefone de pessoas responsáveis. Causa de acidentes, pessoal. Por quê? Deixa eu só mudar a tela de lugar. Quais
causas mais recorrentes que a gente encontra aí em empresas de um acidente. Então, a falta de treinamento da equipe, falta de critério, procedimentos não conformes, não seguir as práticas de biossegurança, falta de supervisão correta, falta de manutenção, uso de EPI inadequado ou EPC, falta de planejamento e instalação inadequada. Então, isso tudo leva a um grau, né, de acidente. Eu posso dar um grau de risco. Então, o risco que eu tenho, né, o perigo que eu tenho, se eu tenho um EPC inadequado ou se eu tenho uma instalação inadequada. Isso pode me causar um acidente. Isso tudo eu tenho que olhar. Pessoal, a referência, tá? Tá aí o livro que eu tirei isso, que é Classificação de Risco e Agente Biológico, a editora do Ministério da Saúde, 2006. Para quem quiser olhar e aprender um pouquinho mais, tá aí a referência para vocês. Pessoal, uma frase para vocês: toda atitude começa por você. Então, para segurança, para sua segurança, para a segurança das pessoas ao seu lado, a atitude começa por você. Então, utilize o EPC e o EPI, por favor. E aí, acabou a aula? Ah, que gracinha! Então, pessoal, muito obrigada por assistir a aula. Espero ter esclarecido algumas coisas e até mais. Tchau!